Boa tarde, pessoal. Com muita alegria que eu venho convidar vocês para lermos a epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler até o versículo 6. Amém? Que venha ser uma bênção, que essa palavra possa edificar sua vida e transformar sua vida. Vamos estar lendo do versículo em diante, amém? Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui ele está admoestando Timóteo para que tenha e haja oração e intercessão por todos os homens. Quando ele está dizendo por todos os homens, ele está dizendo por todo ser humano da face da terra. Aqui no versículo 1, ele está instruindo Timóteo para orar e interceder por todos os seres humanos da face da terra. O Senhor está usando Paulo para falar com Timóteo, para que Paulo instrua Timóteo a orar, a importância da oração. Ele começa com a oração, ensinando a Timóteo a obrigação e exigência de orar, porque devemos orar um pelos outros. Orar deve ser uma obrigação nossa, porque quando a gente ora, o mundo espiritual se movimenta, o Senhor escuta a nossa oração. A nossa oração, de fato, ela é ouvida. A oração que a gente faz, o Senhor escuta, o Senhor intercede pela nossa causa através da oração. Quando a gente suplica e pede algo pelo Senhor, Ele não demora em agir de diversas maneiras. Ele entra na nossa causa. De diversas vezes, eu mesmo, quando eu estava passando por alguma dificuldade, eu orava e imediatamente o Senhor atendia a minha oração. Ele nunca demorou a atender minha oração. Porque ele está ensinando a Timóteo a importância de orar por todos os homens, por todo ser humano. Ah, Paulo, quer dizer então que a gente vai colocar o nome de todo mundo na oração? Não. Quando for assim, ora por todo ser humano específico, que o Senhor entra na peleja, que o Senhor garante a vitória. Ora, por isso que ele está dando uma ordenança a Timóteo para orar por todos os seres humanos. Por isso que ele está ordenando a Timóteo que haja oração por todos os homens. Orando também pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aqui ele está ensinando a gente a orar por nossos governantes, para que nós venhamos a ter uma vida quieta e sossegada. Uma vida pacífica. Igual no nosso país acontece muito briga por causa de política. Vale a pena isso para vocês se matarem por causa de política? Então, galera, que Paulo está dizendo que a gente tem que orar para o Senhor intervir, porque nós sabemos de quem está entregue o poder político. Nós sabemos. Só você ir lá em Mateus no capítulo 4 que você vai ver a quem está entregue o poder político. Ah, Paulo, mas então Deus entregou o poder a ele? Não, não foi Deus que entregou, simplesmente ele tomou da mão de Adão. Simples assim. Adão comeu o fruto. Não era para Adão comer aquele fruto. E Paulo nos instrui a orar para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada, porque eles só vão até onde o Senhor permite. Porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. E ele vai dizer que isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Quem quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de toda a redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Só até aqui, meus irmãos. Porque há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Há só um mediador, há só um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Olhe quão forte é isso. Há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, a qual Ele mesmo deu a sua vida para servir de testemunho. Olha só quão forte é isso. Ele deu a si mesmo. Deu a si mesmo para servir de testemunho. Não se deixe enganar. Não tem como você orar para Deus sem pedir, sem usar o nome de Jesus. Não dá para você orar a Deus sem você pedir em nome de Jesus Cristo. Não tem como. Você pedir em qualquer outro nome, pode esquecer. Se você pedir em nome de Paulo Augusto, em nome do apóstolo Paulo, em nome de Maria, esquece. Ele é bem claro. Em meu nome, tudo que vos pedirem em meu nome, eu, o Pai, vos concederá. Não adianta nada você orar pedindo, por exemplo, vou citar um apóstolo que eu gosto muito, João. Vamos supor, o irmão Paulo está orando, aí ele pede para Deus em nome de João. Deus vai ouvir? Óbvio que não. Se eu pedir em nome do apóstolo João, Deus vai ouvir? Não. De maneira nenhuma. Se eu pedir em nome do arcanjo Miguel, ele vai ouvir? De maneira nenhuma. Agora, se eu pedir em nome de Jesus Cristo, ele concede e muitas das vezes é na hora. A maioria das vezes que eu peço em nome de Jesus Cristo é pra hora. Ele nem tarda. Ele vê se eu tô precisando mesmo. Se eu estiver precisando, ele é na hora. O Evangelho tem a mensagem em Cristo como centro. Não há outro mediador. O que Paulo está ensinando a Timóteo. Quando ele fala que não há outro intercessor, outro intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, é porque a oração só tem efeito quando ela é pedida em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração porque é importantíssimo. Não deixe que ninguém venha enganar você, porque eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Eu abençoo você em nome de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.